Meus amigos, vamos acompanhar aí a tirania. O consórcio comunista do Brasil já entrou em ação. O desgoverno Lula, juntamente com o STF, o Alexandre de Moraes, vai atrás do governador aí, sem nenhum motivo. O Alexandre de Moraes não tem essa competência, usurpando o poder, mostrando que ele é o dono do Brasil. Infelizmente, estamos nessa enrascada, Alexandre de Moraes e Lula. O Alexandre de Moraes monta aí uma estratégia para intimidar o governador do Rio de Janeiro, e vamos acompanhar, está sensacional. O governador do Rio de Janeiro deu uma resposta à sociedade e está sendo perseguido agora pelo Alexandre de Moraes. Vamos ver a militância aí desesperada, porque ficou muito na cara que o Alexandre de Moraes não gostou que os bandidos ali foram eliminados. Vamos acompanhar esse vídeo. Deixa aqui o seu like, ó. Importantíssimo você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui também. Tamo junto e vamos acompanhar aí. 2018, advogado Daniel Sarmento entra com uma arguição de descumprimento de preceitos constitucionais, enfim, um chamado ADIM, dizendo o seguinte: olha, o quadro de segurança pública no Rio de Janeiro não é compatível com a Constituição. Tínhamos no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel, que se elegeu prometendo dar tiro em cabecinha de traficante. O vice dele era o Castro. Então, esta ação foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal e ficou como relator o Fachin, que realmente passou ali a fazer muitas exigências para diminuir a letalidade das operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, em especial durante a pandemia. Enfim, nós tivemos um julgamento final dessa ADPF, em que houve a seguinte determinação, porque o Fachin tinha descido em muitos detalhes nessa... Estava quase como um secretário de segurança, dizendo como a polícia ia subir, a quem tinha que avisar, aonde poderia fazer operação. Isso, ao mesmo tempo, você tem dois lados, quer dizer, você efetivamente, pela primeira vez, se preocupou com a vida dos moradores da periferia, que não são tratados da mesma maneira que os privilegiados. Por outro lado, você amarrou a operação policial na visão da polícia, né? Até mesmo pela quantidade de pessoas que você tinha que avisar que iria acontecer uma operação policial. Enfim, aí no final da DPF, diminuíram as exigências do Fachin e disseram, olha, o Supremo vai acompanhar. O advogado que deu origem à DPF das favelas também pediu a federalização das investigações dessa recente operação. Ele acaba de protocolar o seu pedido de saída do caso, ou seja, o advogado que deu origem à DPF das favelas saiu do caso porque o PSB nacional não foi avisado de que ele tinha entrado em nome do partido com um pedido de federalização da investigação. Então, porque ele sempre agiu desde 2018 até aqui com uma uma total autonomia. Ele fazia e avisava o presidente do PSB do Rio de Janeiro, o Alessandro Molon. Então ele saiu. Então o advogado que deu origem à DPF das favelas, que está trazendo o Alexandre de Moraes para cá, acaba de deixar o cargo por decisão própria, mas influenciado ali por um desagrado do PSB nacional, Partido Socialista Brasileiro, aliado do governo federal, que não gostou que ele pedisse a federalização da investigação sem que o partido soubesse. É curioso. Feito isso, fala. É curioso. Esse é o preâmbulo. Oi? Esse é um preâmbulo. É um preâmbulo. É o preâmbulo. Não, mas o curioso é que a DPF, assim, você avisa e faz. O advogado fez e avisou. E foi isso que causou o desagrado. As questões de lógica são fascinantes. Né? Então, assim, o Alexandre de Moraes, então, vem para esse acompanhamento, mas esse acompanhamento, quem tinha que ser chamado, na minha visão, Ministério Público Estadual. Cabe ao Ministério Público Estadual, antes de um ministro do STF, fazer o acompanhamento dessa operação. Aliás, isso está na DPF. Aliás, a DPF critica o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, porque se há um descontrole da polícia,
o Ministério Público. Não existe uma polícia descontrolada sem um Ministério Público, no mínimo, inoperante. É isso que diz a DPF. Então, tem instâncias até chegar a um ministro, na minha visão. O Ministério Público, cadê? Como é que foi essa operação? Existe um comitê do Ministério Público de acompanhamento da DPF. Então, tem umas instâncias até chegar ao Alexandre de Moraes, até chegar a qualquer ministro do STF. Porque não pode ser um ministro do STF, não pode ser o corregedor das polícias estaduais, senão não tem. E sobre governador, o governador é eleito democraticamente, apresenta sua proposta para a população. O governo Cláudio Castro aposta, aí é uma opinião pessoal, Otávio Guedes, na necropolítica, ou seja, você empilha cadáveres de bandidos e diz, olha, fiquem tranquilos, a solução é essa. E não tem uma outra política de segurança. Eu não vejo uma outra política de segurança a não ser empilhar cadáveres. Mas cabe ao Supremo controle constitucional dessa política. Se o que ele está fazendo está de acordo com a Constituição. Mas não cabe o papel de corregedor de governador. Esse papel não cabe ao Supremo Tribunal Federal. O corregedor de governador é o eleitor, que de 4 em 4 anos vai dizer se ele continua ou não como governador. Então a gente só tem que ter essa visão. Sim, o Supremo faz o controle constitucional para ver se o governador, na sua política de segurança, está de acordo com a Constituição. Mas o corregedor do governador não é ministro de Estado. O corregedor do governador é o eleitor. E nesse caso, Cláudio Castro, apresentando a sua necropolítica, ele foi reeleito. Então é uma questão. Pode vir a ser eleito para o Senado. E pode vir a ser. Então, assim, é uma questão de democracia. É ótimo que o Supremo faça o controle constitucional para ver se a política de segurança do Estado do Rio de Janeiro está em consonância com o que determina a Constituição Federal. A gente só não pode ter o exagero de ministro do STF virar corregedor de governador. Fala, Valdinho. Uma coisa que assim, normalmente quando você tem uns questionamentos como este, né? Olha, vamos checar se a operação ocorreu de forma regular, se a operação seguiu os padrões que foram estabelecidos ali pela ADPF de abril deste ano. Eu não sei, eu teria que checar, mas não era melhor você mandar um ofício, esperar o ofício voltar, analisar esse ofício, checar as respostas, avaliar se realmente está batendo com a realidade, acionar canais de controle para checar, porque acho estranho um ministro, na minha opinião, não sei se está previsto na DPF, aí se estiver previsto na DPF, aí é outra questão, mas um ministro se deslocar de Brasília para o Rio de Janeiro para fazer um questionamento, um questionário para o governador sobre, olha, tem isso aqui, você cumpriu? Tem isso aqui, você cumpriu? Tem isso aqui, você cumpriu? Podia ser feito por um pedido por escrito, tal, uma primeira etapa. Fica parecendo que o STF está querendo ir lá no Rio de Janeiro fazer uma inspeção direta. Não acho que isso é bom. Sinceramente, eu acho que, a não ser que esteja previsto na regra, né? A regra esteja lá determinando isso. Vou lembrar que o ministro Alexandre de Moraes já foi secretário de Segurança Pública em São Paulo, entende dessa questão. Sabe como é difícil a vida de um secretário de segurança nessa área ali, mas também entende que ele tem que seguir ali alguns preceitos constitucionais. Eu só acho que isso deveria ser feito numa primeira etapa por escrito, Andréia. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações com a entrevista do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para a gente poder comentar esse escritório integrado. A gente trouxe essa informação para vocês, foi o resultado desse encontro ontem aqui no Rio, entre o ministro Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal,
o Andrei Passos Rodrigues e integrantes do governo do Rio. Mais alguma coisa, Guedinho? Vai cair? Porque o Guedinho derrubou 3 vezes a caneta enquanto eu tentava falar. Agora é o epílogo. Olha, gente, é um desafio. Sabe como eu me sinto numa gincana aqui, tentando chegar até o fim das minhas falas, olhando para essa câmera. Um dia ainda vou inventar. O problema junto com o Brasil. Então, inclusive, quando a gente pensa, puxa, o governo do estado do Rio de Janeiro vai resolver sozinho o problema do crime organizado no estado? Claro que não. Assim como o estado de São Paulo não vai resolver sozinho, assim como o estado do Pará, o estado do Ceará, nenhum estado brasileiro com a sua polícia local vai resolver sozinho o problema do crime organizado. É um problema no âmbito nacional, no qual a União precisa estar participando, você precisa ter uma coordenação de esforços. E mais, você precisa ter uma coordenação de esforços com outros países da região. Quer dizer, você ter o Paraguai e a Argentina, que são países do Mercosul, quer dizer, são países muito próximos ao Brasil, simplesmente dizer, não, vou tomar conta aqui das minhas fronteiras, não me parece a postura mais adequada. A postura mais adequada seria oferecer ajuda ao Brasil. Então, o que podemos fazer juntos para enfrentar o crime organizado? Afinal, a Argentina tem problemas de crime organizado, o Paraguai tem problemas de crime organizado, aliás, tem conexões, inclusive, com o crime organizado brasileiro. Quando você anuncia esse tipo de medida, me parece muito mais para o público interno, para dizer, olha, como eu estou protegendo vocês do crime organizado que agora está fora de controle no Brasil. Mas esse é um problema da região, não é um problema apenas do Brasil. Se a gente for para a fronteira norte, então, você tem outras questões, você tem ali o Peru, tem a Bolívia, tem a Colômbia, tem o Equador, que não faz fronteira com o Brasil, mas é um país que está sofrendo problemas seríssimos em relação ao crime organizado. A América do Sul é a região que mais produz cocaína no planeta e você tem rotas ali de distribuição pelo Oceano Pacífico, tem rotas de distribuição que passam pela Amazônia, que passam pela região sudeste do Brasil. Essa é uma discussão que deveria ser uma prioridade não apenas no Brasil, mas uma prioridade para os países da região através de uma estratégia cooperativa. Você, Thomas? Eu estou aqui admirando com o Dani. Porque ele vai falando, né? Eu concordando com o Dani. Vamos lá, né? A ministra Burrit é uma bravateira, né? Uma bravateira de marca maior. Ela não entende nada de segurança no Rio de Janeiro. Não sei se entende alguma coisa de segurança na Argentina. Mas é óbvio que você não consegue pensar a segurança... Ou seja, hoje o PCC atua em 28 países. Ele tem uma atuação dentro do Paraguai que é enorme. Ele controla boa parte da produção de maconha e de contrabando de cigarros do Paraguai para o Brasil, quase que a olhos vistos. Você tem uma atuação muito forte do Comando Vermelho ali entre Amazonas e Peru. Você tem uma relação muito forte do PCC na Bolívia. Ou seja, assim, essas entidades, da mesma forma como a gente está aqui falando sobre a necessidade de centralização de esforços, porque o PCC ele não para de fazer o que tem que fazer quando chega na Serra das Araras e fala, agora eu não vou entrar porque aqui é a área de outro. Obviamente que isso não acontece, assim como o Comando Vermelho não para de fazer alguma coisa quando entra na Rio Bahia. Assim acontece também, eles não vão respeitar as fronteiras e isso faz parte da lógica dessas organizações criminosas. Então, é óbvio, eu acho que, aí concordando plenamente com o Dani, o fato você tem que, da mesma forma como tem que ter uma estrutura de estratégia de segurança interna no Brasil, você tem que ter, essa estratégia tem que estar coordenada com os países vizinhos. Uma vez, eu estou igual quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Quando eu trabalhava no Extra, me deram uma foto que disse assim, esse aqui é Fernandinho Beiramar e Negro Acácio, pode ser isso? O Negro Acácio que seria um dos líderes das Farc, que são umas forças revolucionárias. Sim, na Colômbia, sim. Da Colômbia. Beiramar está na Colômbia. Perfeito. Se associou ao Negro Acácio nas Farc e... Naquele momento, estava na Folha na época, eu lembro isso, eu estava na Folha na época. Aí naquele momento, eu falei, cara, não é possível. O nome dele, Beiramar, é uma favela aqui em Caxias. Os traficantes já eram um grande poderio econômico, belo, mas eram varejistas da droga, a droga que chegava ali na favela Beiramar e vendia. Eu falei, não, mas como assim uma conexão internacional com as Farc? E era pura verdade. O Fernandinho Beiramar, um bandido criado na favela ali em Caxias, teve a ideia de deixar de ser varejista para atuar no atacado. E a partir daí,
começa a internacionalização das facções. Primeiro foi o Comando Vermelho, e o Fernandinho Beiramar também vendia para o PCC sem problema nenhum. E depois o próprio PCC pegou do Beiramar as rotas. Então eu lembro desse susto, o Ariel, acho que você quer completar, né? Não, eu queria completar exatamente isso da internacionalização dos grupos, né? É como se fossem profissionais expatriados de multinacionais. É algo equivalente, que você tem um narcotraficante do Brasil trabalhando para a Colômbia, vice-versa. O caso mais recente em grande escala, e bota grande escala nisso, Otávio, Daniel e Thomas, é o caso do Equador. O Equador é vizinho de dois países que são os dois maiores produtores de cocaína do planeta, Peru e Colômbia. Peru segundo, Colômbia primeiro. O Equador não produzia, o Equador era um país bastante pacato para os padrões latino-americanos. O que aconteceu? Começaram a usar, como o mar, tanto no Peru como na Colômbia, estava bastante vigiado, começaram a usar o Equador, e o litoral propicia excelentes portos, né, para escoar essa produção. Então o Equador virou um hub disso. E aí, primeiro na mão das gangues locais equatorianas. Aí os cartéis mexicanos perceberam o grande nicho de mercado que havia ali e que eles podiam colocar um pé firme na América do Sul, e os cartéis mexicanos se transferiram parte de seus negócios para o Equador e começaram a controlar as gangues locais, que começaram a se tornar uma espécie assim de gangues vassalas, cada uma por seu lado, dos cartéis mexicanos. E agora os cartéis mexicanos travam guerras entre eles dentro do território equatoriano. E, junto com isso, muitos colombianos que haviam trabalhado tanto para a guerrilha das Farc, né, que se desmobilizou anos atrás, né, e parte desse pessoal ficou sem trabalho, alguns depuseram armas, tentaram se reintegrar à sociedade, outros entraram em grupos dissidentes, e os que estavam mais no sul da Colômbia começaram a trabalhar com os cartéis mexicanos instalados no Equador. Ou seja, acabaram servindo de mão de obra também barata para os cartéis mexicanos. Então você tem peruanos, equatorianos, colombianos e mexicanos, e eventualmente brasileiros, todos trabalhando nesse grande business. Ariel, só para completar, uma vez eu fui no Equador e fui a um congresso de jornais em Guayaquil, antes dessa entrada do tráfico. E aí, um jornalista me falou assim, isso aqui é super tranquilo, você nunca se preocupe. Porque tinha lá um calçadão, um malecão que você podia andar. Ele falou, mas não se preocupe nada. Por quê? Porque é para cá que os chefes dos cartéis colombianos mandam as famílias passarem férias. Então, até mesmo cartéis inimigos, a mãe, os filhos, estão na casa a 2 quadras do outro quartel colombiano. Então, era usado ali como uma espécie de território neutro, de cessar-fogos, em que os familiares de traficantes colombianos tinham mansões ali e passavam as férias. E agora Guayaquil se tornou um hub de distribuição de cocaína, porque o Equador fica entre a Colômbia e o Peru. Então você acabou convergindo para aquele país, e hoje a segurança pública é o problema número 1 do Equador. Era um país pacato, interferindo tranquilo, em eleições. interfere em eleições. O presidente foi eleito. Você tem uma violência endêmica. É o país com mais homicídios na América Latina, na América do Sul. É o país com maior proporção de homicídios em toda a América do Sul, devido ao business do narcotráfico, que cresceu de uma forma exponencial no Equador. Inclusive, recordem, há 2 anos assassinaram um candidato presidencial e assassinaram mais ou menos mais de 30 vereadores, prefeitos, deputados estaduais e deputados federais no Equador. Em São Paulo, uma mega operação do Ministério Público e da Polícia Militar mira um esquema... Meus amigos, acompanhamos aí a militância falando sobre a mega operação e o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes causando aí o Alexandre de Moraes, ele gosta dos holofotes, ele gosta de se aparecer, ele gosta de ser autoritário e perseguidor. Já está marcado aí Tínhamos no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel, que se elegeu governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pode ser caçado aí. O vice dele olha só era o Castro. nível da perseguição então que sofre quem foi combate acolhida pelo o crime Supremo organizado Tribunal com Federal, seriedade, e banindo ficou esses como relator o bandidos Fachin. que
realmente aprisionam passou e sequestram ali a comunidade muitas mais carente, exigências onde o para Estado diminuir deveria a estar lá, em letalidade vez do das governo federal, operações policiais nesse nas momento, está favelas do Rio de disponibilizando Janeiro, toda a em força, especial todo durante a armamento, pandemia. toda a estrutura Enfim, do governo federal, nós da tivemos um União, julgamento para final o Estado do dessa Rio de Janeiro. ADPF, Não, eles em querem que aí houve fazer a seguinte narrativas, se determinação. colocar aí que está defendendo. É Porque o o que eles sabem mais Fachin fazer, é tinha defender descido em muitos bandido. Infelizmente, detalhes o que eles nessa... mais sabem Estava fazer quase é como um secretário defender de segurança, os bandidos. dizendo como E a isso é polícia muito ia triste, porque a subir, população a quem está no tinha que meio disso. avisar, aonde E se poderia quisesse já ter fazer resolvido isso, já operação. tinha resolvido. Isso, Os ministros ao do mesmo STF, tempo, do governo você tem dois Bolsonaro lados, ali, quer dizer, eles você não permitiu efetivamente, que pela tivesse primeira ações, vez, se preocupou com a vida dos cooperações, moradores da não periferia, podia que não os são policiais tratados ali da mesma subir maneira ao que os morro. O privilegiados. Fachin era o ministro Por outro lado, daquela você que amarrou relatava a essa parte da operação policial segurança. na visão da Ele polícia. deu ali Né? uma Até mesmo pela canetada que quantidade não de pessoas que permitia você tinha operações no que Rio de Janeiro. avisar, Não podia subir o morro. que iria Olha só acontecer o nível de uma perseguição. operação Isso já era para policial. ter resolvido no Enfim, governo aí Bolsonaro. Mas o no STF, final mais da uma vez, DPF, perseguindo o diminuíram as governo Bolsonaro, exigências do não Fachin permitiu que seria e exterminado esses bandidos que disseram, olha, o colocam Supremo como vai refém aí acompanhar. a população do O Rio de Janeiro. advogado Isso que é deu muito origem à triste o que está DPF das acontecendo. favelas também Alexandre de pediu Moraes, a federalização o Alexandre das de Moraes, investigações ele dessa esquece mais recente se operação. aparecer. Ele Não sei acaba de quem quer protocolar o seu aparecer pedido mais, se de é o saída do desgoverno caso, ou seja, o Lula. Eles estão advogado o que deu governo Lula, origem à como DPF a das população favelas saiu brasileira, do por sua caso grande porque maioria, o apoiou PSB essa nacional mega operação, não que foi foi sim avisado bem de sucedida, que porque ele eliminou as tinha pessoas de entrado em mal. nome Não do teve um pai de partido família, não com um teve pedido ninguém de ali. federalização da Somente os investigação. bandidos que reagiram de Então, forma muito porque ele agressiva, com sempre agiu fuzis, desde e 2018 abateu até 4 aqui com uma policiais. Infelizmente, as relativa não, uma vítimas são total somente autonomia. esses Ele policiais fazia e a e avisava população. o presidente Somente do isso. PSB do Rio Esses de Janeiro, bandidos não o são Alessandro vítimas, Molon. nenhum momento são Então ele vítimas. São saiu. totalmente Então o advogado agressivos, que deu origem à preparados ali DPF para das matar favelas, qualquer que um que está estiver à sua trazendo o frente. Alexandre de E o Moraes para desgoverno cá, Lula, em vez de acaba de deixar ajudar, o cargo não ajudou por, nada. Só quer por decisão atrapalhar e própria, criar aí mas influenciado ali por narrativas para prejudicar a um ação da desagrado do polícia. PSB Galera, se você está assistindo nacional, esse vídeo até agora, é Partido muito Socialista importante. Eu queria Brasileiro, fazer um pedido para aliado você. do Deixar aqui o governo seu like. É federal, que importante não você deixar o gostou seu like. Deixa que o like ele aqui. pedisse Seu comentário aqui embaixo, já que você a assistiu até esse momento, federalização da deixe seu investigação comentário sem aqui. que o O partido Alexandre de soubesse. Moraes tentando destruir Feito essa isso, mega fala. operação Esse é o e que ela preâmbulo. seja tenha Esse é mais um preâmbulo. passos ainda, mais Não, mas o fases curioso é que a dessas DPF, operações. assim, Ele você está tentando avisa e faz. impedir isso. O advogado Colocando fez e avisou. E o causou Cláudio desagrado. Castro na parede, tentando perseguir o governador do Rio de Então, Janeiro. assim, Deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não for o inscrito, é Alexandre Moraes, então, importantíssimo vem para você esse fazer isso. Se acompanhamento, mas inscreve esse aqui embaixo, ó. acompanhamento, Tamo junto quem e até tinha o que ser próximo vídeo. chamado, na